Porque a gente tem eleições na Argentina nesse final de semana e há aí uma preocupação do governo brasileiro com a possibilidade da vitória do Milei, né, o Javier Milei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que uma possível vitória de Javier Milei, que lidera, né, as intenções de voto, preocupa o governo brasileiro. Ele disse, abre aspas, uma pessoa que tem como uma bandeira romper com o Brasil, uma relação construída ao longo de séculos, preocupa. É natural isso. Preocuparia qualquer um, foi o que afirmou Haddad em entrevista à Reuters. Milei é chamado de Bolsonaro argentino. Ele tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, inclusive. O candidato de extrema-direita já falou durante a campanha que pretende limitar o comércio com o Brasil e chamou o presidente Lula de comunista raivoso e socialista com vocação totalitária. As pesquisas atuais mostram que Milei está na liderança das intenções de voto para domingo, mas a disputa segue acirrada com a conservadora, a Patrícia Bullrich, e o atual ministro da Economia, Sérgio Massa. A probabilidade é que a decisão fique para o segundo turno. Vamos lá, Sakamoto, começa com você essa análise sobre a Argentina. Por que preocupa o Brasil uma vitória do Bolsonaro da Argentina, como alguns o chamam? Olha, Fabiola, primeiro é claro que tem a própria dimensão política e ideológica, né? O governo Lula, é claro que gostaria de uma quantidade maior no Cone Sul e na América do Sul, de uma maneira geral, de governos alinhados ideologicamente ao Partido dos Trabalhadores, né? E ao governo brasileiro, né? Então isso é meio claro, né? Agora, e preocupa especialmente porque estão se tratando do Mercosul. Durante a gestão Jair Bolsonaro, né, o Bolsonaro deu as costas para o Mercosul. É claro que não pode dar de uma maneira total, porque a Argentina é um dos nossos principais parceiros comerciais, ao lado dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. Então ele não pode dar as costas de uma maneira geral. Só que o Brasil, o Bolsonaro deu bastante as costas para o Mercosul naquele momento. E o que o Milei agora está propondo, grosso modo, também é a mesma coisa, né? Ao atacar o Brasil, ao atacar os países do Cone Sul de uma maneira geral, a situação, ele acaba, na verdade, mostrando que ele não vai privilegiar. Ele já falou que ele vai buscar, inclusive, intensificar o comércio com países com os quais ele é mais alinhado ideológico, como os Estados Unidos ou outros países da Europa. Agora, também preocupa que o Milei tenha atacado a China, né? A China é o maior, digamos, é o maior parceiro comercial do Brasil, é o maior parceiro, é um parceiro comercial gigantesco para a Argentina. Então, ou ele está falando isso de uma forma puramente retórica e depois ele vai baixar a fervura, porque ele fez promessas muito esquisitas. Ele fez promessa de fechar o Banco Central, de privatizar absolutamente tudo, de acabar com programas sociais, de dolarizar a economia. Então, todas essas ações que ele está propondo têm impactos econômicos no Brasil, com a qual a Argentina tem um comércio forte, né? Se ele também renegar a China, como é que fica o próprio comportamento do Mercosul, que tem uma tarifa comum para os países externos, né? Como é que fica essa relação? Então, há um impacto econômico. O Haddad, é claro, demonstrou preocupação com relação ao Milei, principalmente pelo impacto econômico, né? Claro que o Lula e outras pessoas do governo têm a preocupação política. Eu lembro até do ministro Flávio Dino falando com a gente aqui, ele falando, não, ele achava que o peronismo, ou mesmo a direita tradicional argentina, iriam, de certa forma, salvar a Argentina. E o que está se mostrando, na verdade, é que há uma chance muito grande do Milei ganhar. O que não significa necessariamente. O Milei é uma pessoa que em muito parece com alguns discursos do Bolsonaro e em outros não, né? Ele se reconhece como um anarcocapitalista, né? Mas ele tem muitas das posições dele que são extremamente conservadoras, né? Principalmente com posições com relação ao comportamento individual. Um anarcocapitalista tradicional seria mais libertário na prática, né? Do que o Milei efetivamente é. Só que essa mistura do Milei, basicamente com aquela ideia de selvagem toda, sabe? Tipo que, ó,
que se vão todos, sabe? Tipo, de se mostrar praticamente como um clown, como um palhaço no processo, de uma pessoa, um outsider, alguém que vai transformar tudo e todos, alguém que vai mudar a realidade, alguém que vai pegar tudo que está aí e vai jogar para fora, né? No momento de crise pesada na Argentina, com hiperinflação, com juros nas alturas, com um empobrecimento de uma população que historicamente tinha acesso a serviços de qualidade melhor do que o Brasil, inclusive, e isso é claro que abre um caminho para ele. Só que a pergunta é: esse discurso que ele está travando agora, que ele está colocando na mesa, uma vez eleito, ele vai manter? Ele vai manter um discurso de privatizar absolutamente tudo, de fechar o Banco Central, de dar um pé na bunda da China, e beleza, vai vender para quem? A soja, né? A Argentina tem uma grande exportação de soja, que nem o Brasil. Vai vender para quem? Né, isso, a China é uma grande compradora. Então, o quanto disso é retórica, é balela, e o quanto disso é fato? E a segunda coisa é a seguinte: ninguém governa sem parlamento. Né? A gente sabe o que aconteceu com determinados políticos argentinos que assumem o poder, mas não tem uma retaguarda forte no parlamento. E o parlamento argentino é diferente, né? Ele tem uma tradição peronista, tem diversas correntes do peronismo, então pode ficar difícil para ele governar e pode ficar difícil, inclusive, para ele manter-se no poder, a depender do que ele fala. E só para terminar, Fabiola, o ponto é o seguinte: a Argentina, a população, ele está tendo uma entrada muito grande, principalmente entre a população mais pobre que está totalmente desiludida dos políticos, né? Com toda razão. Com toda razão. E o Sérgio Massa, que é o candidato do Alberto Fernandes, né, o ministro da Economia, ele não deu respostas que a Argentina precisava. A direita também tradicional não aponta respostas. Então, parte do sucesso do Milei é culpa exatamente do fracasso, da falência do sistema político e econômico nacional atual. E uma parte é exatamente também surfando naquele sentimento de mudança com a qual a extrema-direita acaba se aproveitando ao redor do mundo. O que de impacto vai causar para o Brasil? Bem, o Brasil com certeza já falou, não importa quem ganha, eles vão negociar. Mas o fato de que com Milei, e se Milei se mostrar em muito parecido com o nosso ex, né, a situação vai ser bastante difícil. Impressionantes comentários que vão surgindo aqui enquanto você falava. O Pedro diz: esse cara vai terminar de enterrar a Argentina. Aí outros dizem: ih, vai ter muito argentino querendo vir para o Brasil. Aí tem aqui o Osmar fala: vai virar Venezuela. Dias responde: olha, a Argentina vai realmente para o buraco. E o Murilo complementa: Argentina rumo ao buraco também. Aqui foi o que ele disse. Bom, o Haddad, Josias, ele fala: olha, estamos preocupados, mas agora fazer o quê? Não tem o que fazer, foi o que disse Haddad. Vamos esperar o resultado aí da eleição. Não tem o que fazer. Preocupa. Qual é o impacto, hein, Josias, para a Argentina, para o Brasil? Porque essa preocupação do ministro da Fazenda? Fabiola, reza a tradição secular da diplomacia brasileira que países não têm amigos, né? Países têm interesses. O Lula tem uma visão muito pragmática sobre essa matéria. Ele costuma dizer que você tem que negociar com quem foi eleito. Ele raciocina assim em relação ao Congresso brasileiro, em relação aos governadores no Brasil, os de oposição, os amigos dele, os aliados dele, e assim também com presidentes de países estrangeiros. Então, se for eleito o Milei na Argentina, uma possibilidade concreta, o governo brasileiro vai tentar negociar com ele. Agora, evidentemente, haverá um relacionamento mais conturbado do que se fosse eleito o atual ministro da Economia, lá, o Sérgio Massa, o candidato do presidente Alberto Fernandes, que está em apuro. Nós só estamos discutindo aqui a hipótese de eleição do Javier Milei, porque a gestão do Alberto Fernandes foi um desastre na Argentina. É uma gestão mais à esquerda, mais afinada com o PT, mais afinada com o Lula, mas a chance de perder é grande, a chance de o Massa perder é grande. Por que seria ruim para o Brasil? Não que o Massa vá fazer uma gestão extraordinária na Argentina. Seria pior a eleição do Milei, porque ele, de antemão, já se declara contrário ao Mercosul, portanto, complica toda uma negociação que já durou quase 3 décadas de aproximação do Mercosul com a União Europeia, um acordo que foi negociado, como disse, durante 2 décadas, foi celebrado ali durante a gestão do
Michel Temer, avançou durante a gestão do Michel Temer, e o Bolsonaro assinou, mas não concretizou esse acordo que agora o Lula tenta transformar em algo prático, essa aproximação comercial do Mercosul com a União Europeia.